Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre Jean-Philippe Rameau e suas composições no gênero opéra-ballet e comédie lyrique. Vimos que ele se tornou o compositor mais importante de sua época na França. Hoje, eu vou começar a contar uma nova história para você, a história da Opéra Comique. Vamos nessa? Junto com o opéra-ballet, sobre o qual falei no vídeo 42 e 46, uma nova forma de teatro lírico surgiu após a morte de Lully. Voltando a 1648, a revolta conhecida como Fronda contra o poder centralizado da monarquia e a alta cobrança de impostos na França fez com que músicos e cantores italianos que haviam sido trazidos a Paris pelo primeiro-ministro francês, o cardeal Mazarino, retornassem à Itália. Apenas uma trupe italiana, liderada pelo bolognês Domenico Biancolelli, permaneceu em Paris. Desde 1680, esta trupe se apresentava no Hotel de Bourgogne e suas comédias, que às vezes incluíam música, continuavam a atrair um público entusiasmado. No entanto, em 1697, durante a encenação de La Fosse Prude, a troupe ultrapassou os limites ao fazer a alusão a Madame de Maintenon, segunda esposa de Luís XIV. Esta comédia satirizava justamente o tipo de mulher que finge ser virtuosa e modesta, mas, na verdade, quer mesmo é manipular e controlar os outros. Não deu outra. Domenico Biancolelli e sua trupe foram expulsos da França e não retornaram durante a vida de Luís XIV. O vazio deixado por sua ausência foi preenchido pelo desenvolvimento do teatro cômico francês. Esse tipo de teatro era apresentado em duas grandes feiras, realizadas em Paris durante duas épocas do ano. Uma era a Feira de Saint-Germain, realizada do início de fevereiro até a Páscoa. Ficava perto de Saint-Germain-des-Prés, na margem esquerda do Sena. A outra era a Feira de Saint-Laurent, que acontecia do final de julho até setembro, nos arredores da cidade. Acontecia onde hoje encontra-se a Gare de l'Est. As primeiras formas de teatro nestas feiras, especialmente o teatro de bonecos, eram constantemente proibidos tanto pela Comédie Française, que detinha o monopólio das apresentações do teatro falado em Paris, quanto pela Académie Royale de Musique, cujo monopólio restringia severamente todas as formas de entretenimento público que envolvessem música e dança, não apenas em Paris, mas em toda a França. Um dos principais opositores a esses monopólios foi o acróbata alemão Maurice von der Beck, um dos mais habilidosos artistas das feiras parisienses. Após sua morte em 1694, a sua viúva, Jeanne Godefroy, assumiu a direção da companhia teatral. 4 anos depois, ela recebeu uma autorização exclusiva, válida por 10 anos, para apresentar espetáculos nas feiras com 3 atores, 3 dançarinos e 3 músicos. Esse acordo pode ser considerado a certidão de nascimento da ópera cômica francesa. Essas apresentações cômicas semi-improvisadas aconteciam em palcos provisórios de madeira montados perto dos terrenos das feiras, mas podiam também ser apresentados nos teatros reais, como as primeiras casas de ópera francesas. Eles atraíam um público variado, que ia desde a duquesa de Bourgogne, mãe do futuro Luís XV, até multidões populares que jamais frequentariam o opéra. Algumas apresentações utilizavam temas mitológicos, mas com o tempo passaram a parodiar as tragédies musiques apresentadas no opéra. Libretistas dessas tragédies também colaboravam com as peças das feiras, mostrando
como a fronteira entre esses dois mundos era permeável. No início, a música desses espetáculos era composta por melodias populares, que eram reaproveitadas ou adaptadas de canções já existentes. Sobre essas melodias, criavam-se novos textos, muitas vezes com um tom cômico ou satírico. O termo vaudeville denominava originalmente essas canções, mas com o tempo passou a denominar também esses espetáculos. Daí, uma possível explicação ao nome dado ao gênero, vaudeville ou voz da cidade. Esse modelo foi um dos primeiros passos rumo ao que mais tarde se tornaria opéra comique. Com o tempo, esses espetáculos deixaram de usar apenas melodias conhecidas e passaram a incluir músicas originais. Mais tarde, tornou-se uma característica das óperas cômicas terminarem com um número de conjunto cantado ao estilo vaudeville. As apresentações nessas feiras faziam um grande sucesso. Isso incomodava profundamente a Comédie Française, que detinha o monopólio do teatro falado na França. Para ela, as feiras representavam uma concorrência desleal. E em 1710, após disputas legais, a Comédie Française conseguiu impor restrições ao uso da fala nesses espetáculos. A partir daí, qualquer espetáculo com texto falado foi proibido nas feiras. Como resposta, os artistas usaram a criatividade para driblar a censura. Passaram a usar painéis com textos escritos que os atores apontavam durante a cena. Também recorreram a marionetes ou pantomimas para contar a história. Assim, o público lia enquanto assistia à encenação e, às vezes, ao ler o texto das músicas, até cantava junto. Era o começo da nossa famosa e querida legenda. Entre 1713 e 1716, novos acordos foram feitos entre a Académie Royale de Musique e o Teatro das Feiras, permitindo a apresentação de comédias musicais desde que não fossem cantadas do início ao fim, mediante ao pagamento de taxas. E, em 1714, o termo opéra comique nascia nas feiras, passando a ser usado para denominar este tipo de espetáculo que combinava música vocal, música instrumental, diálogos e muito humor. Uma das primeiras obras a utilizar esse termo como um subtítulo foi Le Tombeau de Nostradamus, com libreto de Alain-René Lesage e música de Jean-Claude Gillier. A obra foi apresentada na feira de Saint-Laurent. Gillier, que já havia trabalhado com a Comédie Française, tornou-se um compositor regular do opéra comique. E em 1715, compôs a música para Télémaque, uma paródia da Tragédie en musique de Campra. A apresentação contou com 15 músicos, incluindo 9 instrumentos de cordas, flautas, oboé, fagode, 2 trompas e um cravo. Nessa época, as restrições impostas por Lully em 1677, que proibiam as companhias de teatro a apresentarem peças com mais de 2 cantores e 2 instrumentistas, já estavam enfraquecidas. A instituição do pagamento de taxas passou a resolver tudo e, finalmente, os compositores que atuavam nas feiras ficaram livres para explorar novas possibilidades musicais no palco. Porém, muita coisa ainda estava por vir, principalmente depois da chegada dos bufões italianos a Paris. Mas essa história, você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a história da opéra comique, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, claro, se puder,
deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!